E nós seguimos tratando das eleições 2026. O ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato ao governo do Ceará pelo PSDB, afirmou que o partido ainda não definiu qual nome vai apoiar na disputa pela presidência da República. Ciro Gomes citou o nome do governador Ronaldo Caiado e também de Renan Santos como possíveis opções para receber o apoio dos tucanos na eleição presidencial. Mesmo com as negociações entre PSDB e PL para uma possível aliança, o nome do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, não foi mencionado por Ciro Gomes durante a entrevista. Eu era pré-candidato, se lembra, até um mês ou um mês e pouco atrás. O Aécio virou pré-candidato. Como nós somos desse partido, nós, evidentemente, por automatismo, estamos comprometidos com ele. Ele resolveu que não era mais candidato, mas ainda não abriu a conversa como presidente do partido do que vai ser o rumo do PSDB. Nós, eu e o Tasso, estamos trocando ideias. Eu, por exemplo, me dou muito com o Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos. Me parece uma pessoa que, a despeito de jovem e tal, está falando coisas muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exageros. Também, enfim, é uma possibilidade, mas nós vamos ter que fazer isso juntos. E, em qualquer circunstância, a eleição do Ceará é ao redor do assunto Ceará. Saúde do Ceará, segurança do Ceará, e cada um vote. Por exemplo, hoje o nosso senador Alcides vota no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro. Mauro Benevides, que coordena o meu programa no governo, é vice-líder do Lula, vota no Lula. E está tudo certo, não tem problema nenhum. E aí, Piotr, qual a sua análise? A gente lembra que um dos motivos do vídeo que a Michele Bolsonaro publicou foi justamente o apoio do PL a Ciro Gomes no Ceará para o governo do estado. E causou incômodo na campanha, no comitê, no grupo mais próximo do Flávio Bolsonaro, por razões óbvias. Mas vamos lá. São duas coisas extremamente desconectadas. O duro é explicar isso para o eleitor cearense, que está sofrendo a realidade do Brasil de Lula. E, obviamente, que quer saber qual é o candidato que pode realmente vencer o Lula. Esse cearense que não aguenta mais o Brasil do Lula. Mas tem a questão do Ceará e o PL provavelmente não vai tirar o apoio ao Ciro, independentemente do que ele vai fazer na eleição presidencial, quem ele vai apoiar, porque ali há uma coisa que os une verdadeiramente. É tirar o PT do comando do governo do estado do Ceará. Isso aí não vai mudar. Tanto que já houve até essa rusga com relação a Michele, e o PL não mudou essa posição porque eles querem tirar o PT do governo. Em que pese o fato do senador Girão também ser candidato lá, era o candidato preferido da Michele, mas enfim, a decisão do partido provavelmente não vai mudar absolutamente nada. O Ciro faz esse aceno ao Caiado, com quem ele diz ter boas relações, e também a novidade, apesar dos exageros do Renan Santos, porque o Ciro não pensa duas vezes para dizer o que ele tem na cabeça dele. E aí ele cria um problema, assim, não deixa de criar um problema. Agora, qual é o objetivo do Ciro verdadeiramente na eleição presidencial? É derrotar o Lula? Como é o do PL em derrotar o PT lá dentro do Ceará? Bom, então essas coisas precisam ficar mais claras para o eleitor. No segundo turno ele votaria em quem? Ou ele vai para Paris de novo? Porque da última vez, se não me engano, ele foi para Paris, né? Ele falou, não vou votar em ninguém, e frustrou, obviamente, a campanha do Lula naquele momento, porque ele disse que não votaria no Bolsonaro. A pergunta é, no segundo turno vai decidir. Não, hoje a chance é próxima de zero ou negativa da gente ter eleição definida no primeiro turno. Hoje, olhando para as nuvens de hoje, né? Política como nuvem, toda hora que se olhar tem um jeito. Eleição presidencial? Eleição presidencial. Ou seja, teremos um segundo turno. Então, além de você dizer eu voto neste, você tem que dizer agora em quem você vai votar no segundo turno. Porque as pesquisas ou valem alguma coisa, então para divulgar todas elas. Eu tenho que levar em conta. Eu particularmente, e eu disse aqui, perdoe-me só rapidamente lembrar as 3 pesquisas da semana passada. Nós tivemos uma pesquisa da Futura, na terça-feira, 3 dias, 3 pesquisas diferentes. Tinha uma diferença a menos de 0, alguma coisa no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro. Aí veio a Quest, aumentou para 8 pontos. Veio no dia seguinte a do Poder Data, diferença de 2 pontos só, com perda do Lula e aumento do Flávio Bolsonaro. Ou seja, as pesquisas estão aí. Então, são esses os 2 candidatos nesse momento que iriam para o segundo turno. Então, devo dizer em quem eu vou votar no primeiro turno? Um líder político. O cidadão pode esperar para fazer. O cidadão é o cidadão. Agora, um líder político,
não tem direito, na minha opinião, o líder político não tem direito a voto branco, não tem direito a voto nulo, nada disso. Ué, você pede para votar em você numa eleição, e aí quando você não vai para o segundo turno, não vou votar em ninguém? Não vale esse tipo de coisa, porque você está participando do processo. No segundo turno, ele votaria em quem? Qual é o objetivo dele? Ele vai dizer assim, olha, meu voto é sim do Caiado, do Renan, seja lá o que for, mas o nosso objetivo no Brasil também é tirar o PT do poder. Ele precisa dar essa frase também, para sinalizar, pelo menos para o PL que está fazendo esse esforço e arranjando uma briga interna com a Michele, para saber, ó, então tudo bem, você pode votar quem você quiser no primeiro turno, mas no segundo, vai estar conosco? Porque o Caiado já disse que o objetivo é derrotar o Lula. Perdão, o ex-governador de Minas Gerais... O Zema também disse a mesma coisa. O Ciro Gomes não é um qualquer. O Ciro Gomes é uma liderança política. Ele tem que dizer um pouco além. Essa é a pergunta a ser feita. Tem que ser feita, aliás, a todos os candidatos, porque o antipetismo vai levar para o segundo turno. Sim. Se o Flávio não ganha no primeiro, aí vai para o segundo turno. Sim. É essencial dizer agora, porque ele está no melhor dos mundos, o Ciro, né? Fulano que trabalha comigo, está na minha campanha, vota no Flávio. Fulano que dá, vota no Lula. Então, quer dizer, ele está dizendo para todo mundo, todos os que são desavindos no Brasil se unem para votar nele, os cearenses. Ele precisa dizer quem é que ele vai apoiar no segundo turno. Exatamente. Tá certo. E eu acho que nenhum jornalista que ele estava fez essa pergunta. Nem faz. Para Ciro Gomes. E no segundo turno? É. Mas aí, Ana? Paula, a questão é que o Ciro é um camaleão, né? É um velho tigre aí, uma onça da política, sabe muito bem como tentar se infiltrar onde já perdeu terreno, e ele sabe que ele perdeu muito terreno, ele não tem mais uma entrada como tinha antes na esquerda, pela ruptura que ele mostrou com o Lula, e aí ele tenta agora dar uma enfeitada, colocar, né, uma roupinha nova, passar um perfume no discurso, mas... Sinceramente, Paula, nós não estamos falando de tirar uma foto com Donald Trump e depois uma foto com Obama, pelo menos na minha perspectiva, né? O Ciro Gomes, ele tem políticas, ele acredita em políticas que vão contra qualquer manual na direita. Então, falávamos da Bahia antes, o Ceará também precisa se livrar, sei que é difícil, né? Porque estão todos enraizados lá, mas o Ceará precisa se livrar dessas figuras também. Paula, eu só queria trazer eu fui procurar aqui as estatísticas daquilo do que eu estava falando do voto distrital, e aí jogo para vocês aí do Plano Brasil, do deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, que coloca o voto direto, né, através do voto distrital, porque vejam vocês, na atual legislatura, né, de 2022, dos 513 deputados, apenas 28 foram eleitos pelo voto direto. Todos os outros foram eleitos pelo sistema proporcional, né, o quociente eleitoral. Ou seja, cerca de 5,4% apenas. Nosso voto valeu 5,4%. Em 2018, apenas 27 foram eleitos pelo voto direto. Em 2014, 35 e em 2010, 36. Ou seja, ficamos aí de 513 deputados, ficamos aí na casa de 25, 36 eleitos pelo voto direto. Não tem como dar certo isso, porque a grande maioria vai ficar de joelhos para um sistema absolutamente corrupto e que usa o dinheiro do pagador de impostos para essa corrupção. O povo tem que entender que quem decide o próprio destino, né? Como é que vai ser? O povo tem que votar de maneira ajuizada. Isso não aconteceu necessariamente em outras eleições, não. Pelo contrário, né? Temos cometido muitos erros. Por exemplo, elegeram um senador que ainda não voltou do espaço, né? Aqui em São Paulo, aquele astronauta, lá continua
pelo espaço sideral, aí, porque nem aparece no Congresso. Agora, eu acho que o caso do Ceará merece ser examinado com muita prudência pelo candidato antilulista, que é o Flávio. Pelo seguinte, como dizia o Tancredo Neves, acordo se faz em torno de princípios. Não precisa fazer um acordo com o Ciro que implique concessões aí que ninguém quer aceitar. Mas não podemos incorrer no erro de recusar o voto dos que votam no Ciro, porque esse voto é que acabou decidindo, fora outros fatores aí, a última eleição. Nós vamos precisar desses votos que não foram bolsonaristas. Então, se a gente proibir quem fez o L de mudar de ideia, aí o resultado da eleição é o mesmo. Augusto, me permita colocar alguns números nessa situação do Ceará. Saiu uma pesquisa 5 dias atrás, é Real Time Big Data. A disputa para o governo está apertada. No segundo turno, vai para o segundo turno lá também. Vai também. O Eumano tem 47 e o Ciro tem 45. Mas tem um detalhe. Quando se pergunta em quem o cearense vai votar para a presidência da República, quer ver? Acho que eu tenho os dados aqui. 62% estão dizendo que vão votar no Lula e 21% apenas no Flávio. Tem que mudar isso. Ou seja, ali é preciso entender que o Ciro não vai trabalhar do ponto de vista do sujeito que está votando nele, se não tiver um presidente alinhado. Perfeito. Não adianta com o Lula, a situação não vai ficar boa, e até porque o Ceará é hoje o estado um dos mais violentos, né, com ação de organizações criminosas. E isso talvez esteja mudando essa percepção do Ciro, preocupado com esse voto lulista que ainda existe lá, que isso pode tirar voto dele para a eleição do governo do estado. Agora, não dá para ficar muito em cima do muro. O Brasil hoje não permite neutralidade. Esse é o tipo de coisa que não cabe hoje no Brasil. Você quer o Brasil de verdade, você quer esse Brasil que está aí. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.